Eu vou mostrar um vídeo aí que, na realidade, não estava nem no meu coração mostrar. Mas algumas pessoas, a quem eu prezo muito, pediram para eu refletir e falar alguma coisa a respeito. Depois eu digo por que eu não iria nem falar nada a respeito. Mas está aí o vídeo, eis aí a pessoa. Nos ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Mas já parou para pensar por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados? Se ele é todo-poderoso, não poderia simplesmente perdoar? O cristianismo ensina que todos são pecadores, e o pecado exige punição. Jesus foi sacrificado para pagar essa dívida. Mas, peraí, quem criou esse sistema? O próprio Deus. Quem decidiu que o pecado precisa ser de sangue para ser pago? Deus de novo. Então, Deus criou uma regra, nos fez incapazes de segui-la e depois mandou seu próprio filho morrer para corrigir isso? Vamos pensar no conceito de perdão. Se alguém te machuca, você pode escolher perdoar ou exigir uma punição. Deus poderia simplesmente perdoar, mas escolheu exigir sangue. Isso parece perdão ou vingança? Se um juiz dissesse, alguém tem que morrer, então eu vou matar meu próprio filho para te perdoar, isso faria sentido? O próprio Deus já tinha perdoado pessoas antes sem sacrifício. Davi pecou e foi perdoado. Nínive se arrependeu e Deus os poupou. Se Deus podia perdoar sem matar ninguém antes, por que de repente ele precisou sacrificar Jesus? O sacrifício realmente mudou alguma coisa? Se Jesus pagou pelos pecados, então por que as pessoas ainda vão para o inferno? O sacrifício foi suficiente ou não foi? Parece que o cristianismo quer os dois ao mesmo tempo. Jesus pagou por tudo, mas você ainda precisa crer e obedecer. O pecado foi perdoado, mas ainda tem uma punição eterna. Se Deus é amor e todo-poderoso, ele realmente precisaria de um sacrifício brutal para perdoar? Ou será que essa ideia faz mais sentido como uma herança de culturas antigas que acreditavam que sangue apaziguava os deuses? E agora eu respondo a esse vídeo, sobre o qual eu não ia dizer nada, porque eu achei ele muito básico. E vi um estruturalismo, à medida em que a moça falava, de uma coisa teleprompter, que estava ali, que ela alinhavou, tirou de vários lugares para tentar trazer um problema, onde de fato não há um problema. Número 1, porque ela mesma já deu a resposta. Ela não percebeu que todas as perguntas que ela fez, ela própria respondeu no final. E ela respondeu de maneira peremptória, dizendo que foi Deus que fez. Se depois de levantar todas as questões relacionadas a para que o sangue, por que entregar seu filho e derramar sangue, punição e sacrifício, isto e aquilo, ela vem e diz, olha, Davi pecou e Deus perdoou sem sangue. Aí ela alega algumas outras manifestações do perdão de Deus, espalhadas pela experiência humana, sem sangue. Na realidade, a cruz de Cristo, que todo mundo dá uma ênfase enorme no processo judicial da justificação, da crucificação, tem muito mais a ver com um argumento imediato de Paulo em relação à cultura greco-romana, porque você não vê Jesus dar essa própria ênfase na necessidade do derramamento do sangue dele para o perdão dos pecados. Sabe por quê? Porque ele passou a vida toda botando a mão na cabeça das pessoas, olhando bem nos olhinhos das meninas como você, minha filha, que estavam em necessidade e carentes, e dizendo, filha, filho, estão perdoados os teus pecados. Não mandou derramar sangue de ninguém, de animal nenhum, nem disse, olha, depois que eu for crucificado, então os teus pecados estarão perdoados. Isso não é assim. Você que está com a cabecinha completamente presa, como você disse, pelo sistema chamado de cristianismo, que é um sistema que tem não apenas isso, mas um monte de outras coisas que são absolutizadas de maneira tão sacramentalmente dogmática que chegam a ser feias e horrorosas. Se você, por exemplo, conhecesse mesmo o Evangelho, você leria Paulo falando em Romanos, no capítulo 6, que Jesus é o segundo Adão,
e que na ação de Cristo em favor dos homens havia algo muito mais amplo do que qualquer que fosse a condenação vinculada a Adão e compartilhada pelos demais humanos. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é que se o pecado de Adão fosse maior do que o amor, do que a entrega de Jesus em favor de todos os homens, numa manifestação simbólica, porque é simbólica a manifestação, não tem a ver com líquido de sangue se derramando, tem a ver, minha filha, com entrega de amor. De amor. E Paulo diz, se esse amor, se essa entrega não é maior do que o pecado de Adão, então Cristo morreu em vão. Mas se está falando de entrega, você quer saber por quê? E não de sangue. Você está presa a líquido, sangue, alguém morrendo, aquela crucificação, um Cristo esquálido. Você tem a cabecinha presinha no próprio sistema do cristianismo. Deve ter sido profundamente decepcionada por esse esquema, porque o Novo Testamento diz que o Cristo de Deus, também chamado de o Cordeiro, que é uma expressão simbólica, arquetípica, semiótica, para a gente definir uma imagem arquetípica, humana, linear no espaço-tempo, na história, na cultura, diz que o Cristo de Deus, ou o Cordeiro de Deus, foi imolado antes da criação de qualquer coisa, de qualquer universo, de qualquer Big Bang, de qualquer que tenha sido a manifestação originária de qualquer expressão, de qualquer que seja o elemento de natureza material, atômica, subatômica ou de outras naturezas energéticas, nos multiversos, o Cordeiro, o Cristo arquetípico, o que é que ele deu? Ele derramou sangue? Que sangue? Deus não sangra, minha filha. O Cristo eterno não sangra. O que é que ele fez então quando ele se entregou? Foi justamente o que a palavra diz, é uma entrega em favor de qualquer que seja o equívoco da criação. A criação já tem nessa referência aquilo que poderia ter sido a paralisação de todos os elementos sacrificiais. E aí você está certa em segundo lugar, no final, que deveria até destruir o argumento inicial que você construiu, quando diz, ou será, não foi isso que você disse? Um eco das culturas antigas, dos derramamentos de sangue. Sim! É um eco das culturas antigas. O judaísmo, que era uma fábrica de sangue, 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 sangue nos altares, era herdeiro das outras culturas de sangue. Todas as culturas planetárias foram culturas de sangue, derramamento de sangue para expiação de pecados, para aplacamento das iras divinas. A gente está falando, quando se trata disso, muito mais de uma psicologia humana do ser humano do que de uma determinação de Deus. Porque Deus está perdoando os pecados humanos sempre, desde sempre, perdoará para sempre. Gente que nunca ouviu falar na cruz de Cristo, no sangue de Cristo, na morte de Cristo, está sendo perdoada. É que você ficou com a cabecinha achando que tinha construído um argumento invencível por causa do cristianismo que te traumatizou. Fica livre do cristianismo. Ouve o teu argumento final, que ele é a resposta para a tua própria questão. E eu teria 1 trilhão de coisas a dizer a mais para você, só que aqui é o Instagram. E o tempo não dá. Para esse tempo aqui, eu já falei até demais. Agora, guarda isso. Apenas uma coisa. Filhinhos meus, não pequeis. Porque todos nós temos os nossos pecados, erros e transgressões. E você também, minha filhinha. Filhinhos meus, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, sabendo ou não sabendo do sangue ou da cruz, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E saiba, antes de haver crucificação há 2000 anos, antes de qualquer altar ou imolação sacrificial no planeta Terra, o Cordeiro, o Cristo eterno de Deus se ofereceu, se esvaziou a si mesmo. E é desse esvaziamento que há um boom, do qual toda a criação eclode. Antes de ser haja cruz, é esse haja luz que produz todas as coisas e as fenomenologias no universo e nas realidades multiversicas. E que você aprenda isso, sossegue seu coração e pare com pseudológicas que você mesma já as responde e nem percebe que você foi a própria resposta ao que você levantou como questão.